Bom dia, segunda série. Vamos dar continuidade à nossa atividade de interpretação de texto, que estamos falando sobre o quê? Sobre o poema O Assassino Escriba. É sobre ele que falaremos hoje. Na aula passada nós estávamos trabalhando e falando assuntos relacionados, à proposta de vestibular da revista Super Interessante. Já hoje nós passaremos a falar sobre o Assassino Escriba, que é um texto de Paulo Leminski. Aonde temos esse texto para nós estudarmos? Ele está lá na página 51. Vão lá na página 51 da apostila nossa, número 9. Não vamos esquecer, tá? Apostila em mãos, lápis, borracha. Vamos lá, e marca texto. O Assassino Escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida regular com o paradigma de conjunção. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas e sempre achava um jeito assindético de torturar com um aposto. Vejam que ele está falando aqui, já podemos notar de cara que ele está falando sobre as regrinhas relacionadas ao ensino do estudo da língua portuguesa. Muito bem. Casou com a regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. Desculpe. E ele era bitransitivo. Tentou ir para os Estados Unidos, não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos em um agente da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Bom, aqui temos, questões para debatermos oralmente. Como o momento, por enquanto, ainda não nos permite, eu pergunto daqui, vocês respondem daí. Surgindo dúvidas, me enviam mensagem, que a gente sempre troca uma ideia e vamos sanar sempre as dúvidas. E como se a gente estivesse dentro da sala de aula, vamos falar oralmente as seguintes questões. Primeira, aqui sabemos que o poema traz a vida de um professor. Aqui só vamos só debater, tá? Não precisa escrever. Os fatos mencionados no poema demonstram que o professor tem uma vida tranquila ou conturbada? Explicar. Não, Aponta que ele tem uma vida conturbada, porque ele fica preocupado, ele fica pensando em relação às coisas dele. Ele acaba até no final, olha lá, um dia matei-o com um objeto direto na cabeça, Então, aquela revolta dele. Próximo. O professor é identificado como sujeito inexistente. O que essa caracterização revela? Que no estudo da língua portuguesa já trabalhamos sobre o sujeito que quando ele não tem, o agente sujeito realizador ou sofredor da ação. E aqui quando está relacionado sobre esse fato que ele diz assim, o meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Quer dizer que esse professor ele não alcançava esse professor com conhecimentos, com estudos, O professor falava uma linguagem que não era adequada, ele não estava próxima dele a essa linguagem, Daí, o professor identificado com o sujeito, já vimos, que crítica pode ser inferida a respeito do ensino da língua portuguesa e comente isso. Através da fala, do eu lírico, vamos fala de Paulo Leminski, sim, o eu lírico do poema, a fala do poema, está querendo dizer para nós que o ensino da língua portuguesa, das suas regras e normas, não é fácil. Isso que está falando para nós, que é difícil, E ele é difícil se o professor não tiver uma maneira, uma didática, uma forma de passar aquele conteúdo para o aluno. Por exemplo, no caso dele aqui do eu lírico, Se ele quando ele começa a falar que o nosso sujeito inexistente do professor, é que a fala do professor muitas vezes não está alcançando a esse aluno. Aqui no nosso caso, que é o aluno que estava falando, o aluno era o escriba. Daí, muito bem. Aqui vamos relacionando, podemos compreender que tudo que ele usa aqui, tudo que ele fala, ele está fazendo o quê? Ele está falando relacionado ao ensino da língua portuguesa, tá? Daí, pode-se afirmar que o texto é um metalinguístico, sim ou não? Bom, quando nós falamos assim de metalinguística, que ele está expondo os vários sentidos linguísticos, vamos colocar que sim, Continuamos ainda debatendo. Sim, porque ele trabalha com variações. Então, devemos compreender que a nossa resposta aqui num debate, numa fala, onde todos juntos podemos falar, é responder que sim. Que termos próprios do estudo, por exemplo, da língua portuguesa nós conhecemos? Bom,
Nós conhecemos lá usando as orações coordenadas, né? As orações sindéticas, também quando ele fala a existência do sujeito, a gente conhece também o sujeito, que é aquele que faz, ou recebe, ou faz e recebe a ação ao mesmo tempo, como também a não existência desse sujeito, que no caso do sujeito inexistente. Beleza, vamos agora para o quadro. Ao olhar para a organização sintática dos enunciados, envolve conceitos básicos, como frase, oração e período. Sobre isso, o que vamos pensar? O texto é composto de frases. Neles predominam frases que têm ou não têm verbos. Voltando lá, meu professor de análise sintática já tem verbo. No segundo lá, um pleonasmo, o predicado principal de sua vida, regular como um paradigma de conjugação entre uma oração subordinada e verbial. Ele não tinha dúvidas, também verbo. Vamos continuar lá, foi, infeliz, verbo. Então falaremos, né? Imaginando que estamos em nossa sala de aula, né? Vamos pensar assim que sim, que ele utiliza verbos em todo o seu contexto aí. Daí, frases que não há verbos são chamadas de nominais. Sim, temos essas também ali. Frases verbais com verbo, frases nominais sem verbo. Vamos associar ali, né? Se está falando verbais, olha aqui. Verbais já lembra de verbo. E sem verbo vão ser as nominais. O que faremos agora? Por gentileza, né? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão circular as frases, vocês vão sublinhar as frases nominais. As que não têm verbo, voltem lá no texto, né? Prestem atenção. Aonde vocês podem chegar e falar entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, vocês podem considerar como uma frase nominal. Então, podem fazer lá, né? Fazer por gentileza, grifar essa frasezinha aqui para nós. Daí, já as verbais, vamos achar uma lá e vamos circular. Aqui temos lá, podem chegar lá no final. Um dia matei-o com objeto, né? O verbo matar está ali, matei-o, né? Com objeto. Podem circular essa frase. E daí, há no texto frases que contêm mais de um verbo? Sim, né? Vamos observar lá aonde que ocorre isso. Tem frase sim. Vamos colocar aqui. Vamos passar aqui. Meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Obviamente temos aqui o verbo ser. Agora, um pleonasmo, o principal predicado de sua vida, regular com paradigma de primeira conjugação, entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas. Pode observar aqui, ó. Essa aqui tem sempre, daqui temos achava, né? Então, achava é um jeito sindético de nos torturar com o aposto. Tem achar e torturar. Podem transcrever ali do ladinho na questão esse exemplo, tá? Como a gente releu a parte inicial do texto, vocês podem observar que ela se encontra na terceira e quarta linha do nosso poeminha, beleza? Ótimo. Agora vamos falando aqui, retomar sobre oração. Vamos voltar um pouquinho a falar sobre oração. Sempre é bom a gente retomar a fala dos conteúdos, retomar os temas dos conteúdos, retomar os exercícios para a gente compreender bem. Então, lá na página 52, foquem lá para o exercício 5, sobre ele que nós vamos falar. Relembrando, né, que quando falamos, gente, de oração, automaticamente falamos de todas as frases que possuem verbos. A frase que tem verbo, ela é a verbal. A que não tem, nominal, né? E assim por mais de uma, verbais e nominais. Daí, o período. Quando estamos falando de uma frase que tem, só retomando um pouquinho lá. Uma frase que tem, gente, um verbo só, período simples. Vai ter mais verbos, período composto, tá bom? Bom, só a gente dar uma retomadinha rápida aqui, que sempre é bom a gente dar uma pincelada. Analisa essas outras frases, né? E que entram para a história e apresenta o número de orações que compõem. Quando tem um, é período simples. Quando tem mais de um, é período composto. Bom, a revolução é a opinião que se encontra o apoio dos baionetes. Aqui temos duas orações, né? Dois.
Então, na A, 5A, na 5A nós vamos dizer composto. Na 5B, eu só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Tem o verbo ter e o verbo oferecer, tem 2. Então, também vamos dizer que é composto. Na C de casa, saio da vida para entrar na história. Saio e entrar tem 2. Então, vamos chamar de composto também. Eu tenho um sonho. Esse período é simples. Tem só o ter. Né? Então, ele acaba sendo um período simples. O que está fora de vista perturba. Estar e perturbar. Mais a mente dos homens do que aquilo que pode ser visto. Uma locução verbal ainda, né? Pode ser visto. Então, aí o período é composto. Ótimo. Daí, continuando lá na página. Vamos passar lá para o 6. No texto, o assassino era o escriba. O que predomina? O assassino era o escriba, só tem era. Então, o período é simples, marque na 6B. Vamos sempre lembrar, né? Quando estamos falando de mais de um período, tem mais um verbo que é mais um período, nós chamamos de período simples. Quando tem mais um verbo, mais um período, chamamos de período composto. Quando tem somente um verbozinho, período simples. Se eu chegar e falar assim, João saiu, olha o verbo sair aqui. E Lucas chegou. Ó, observem aqui, ó. Eu estou repetindo, falando 2 verbos, ó. Né? Então, são 2 orações. O período é composto, ele está formado com o verbo sair e com o verbo chegou. Agora, se a minha frase for só João saiu sozinho, ou só, né? Tem só um verbo aqui, então o período vai ser simples, vamos sempre lembrar. Formado por um núcleo só. Vamos associar um pouquinho com o caso dos sujeitos que já comentamos, né? Um núcleo só, sujeito simples, mais um núcleo sujeito composto. Muito bem. Na 7. Considere o trecho do texto. Meu professor de análise sintática era um tipo de sujeito inexistente. O que é análise sintática? Porque quando nós debatermos essa apostila nossa agora é muita fala, bastante oralidade. Quando ele fala de estudar análise sintática, é a estrutura das palavras dentro da frase, né? Lá da oração. Isso que falaremos sobre análise sintática. Só para a gente combater, né? Aqui, combater não, só para a gente falar, né? Aqui. Agora no 8. Sabe que o verbo transitivo são termos nucleares do enunciado. E na frase, aquela triste postura do profissional atrapalhou a grande expectativa das pessoas, os termos destacados, os termos em destaque funcionam como núcleos. Entre as frases abaixo, a ponta é a única que apresenta os núcleos corretamente. Pô, as manhãs, está correto, as manhãs do campo tem com acento circunflexo. 8A corretinha, gente. Vamos ver se tem mais. Nossos principais políticos quase sempre vivem em indecisão de ostentação. Não, aqui está errado, né? Sempre se mantém, sempre estão, né? Poderia ser o correto. Chove muito na maior parte do Brasil, né? Aqui também não está correto. Faltam poucas rodadas para o fim do campeonato brasileiro. Aqui também podemos colocar que está errado, né? Porque tem que colocar assim, ainda faltariam, né? E daí, 9. Então, na 8, somente a A. Agora vamos para 9. Sabendo os outros pontos de partida, núcleos, para análise do substantivo do verbo, identifique os termos nucleares de cada um. Quando falamos de termos nucleares, tá? São os núcleos, né? Os núcleos relacionados a eles. Daí, as maiores conquistas dos homens desafiam nossas limitações. Vamos grifar lá. Conquistas. Homens o quê? Desafiam também. Desafiam o quê? As limitações. Limitações também. Então, conquistas, desafio e limitações podem circular lá ou grifar na apostila de vocês.
Letra B. Certas publicações semanais defendem muito interesses. Certas o quê? Publicações. Grife em publicações. Semanais que o quê? Defendem. Circulem também defendem. Defendem o quê? Os interesses. Circulem os interesses também. E a última questão daqui. Seu infeliz discurso agressivo liquidou qualquer discurso pacífico. Seu o quê, gente? Infeliz o quê? Discurso. Podem grifar o discurso lá. Agressivo fez o quê? Liquidou. Grifinho liquidou também o circulem. O que ele liquidou fez? A discussão pacífica. Muito bem. Então, discurso, liquidou e discussão. Questão 10. A questão 10 fala assim. Os termos periféricos gravitam em torno dos seus núcleos e muitas vezes esse conjunto é todo periférico de outro núcleo, né? Sendo maior em outro nível. Sobre o sintagma, sobre o que estamos falando aqui, relemos o grande texto brilhante do professor. Podemos dizer que o núcleo dele é quem? Bom, relemos o texto brilhante de quem que é o texto, gente? Do professor. Então, o núcleo nosso vai ser o professor. Podem marcar o xizinho na letra B de bola, beleza? Falamos ali. Quando falamos de núcleo, vamos ter que pensar quem é o mais importante, né? Estamos falando de núcleo, vamos observar quem é o mais importante. Alguém é o mais importante, quem passa a ser? Aí ele que é o núcleo. Na última, agora vamos falar do termo menino ali. Relacionar o termo destacado com o respectivo papel semântico. Quando a gente fala em semântico, a gente fala sobre o sentido da palavra na frase, estudar o campo semântico. Vamos retomar conteúdo do primeiro ano. Quando, por exemplo, eu falo a mão, então, automaticamente vocês vão lembrar a mão, parte da extremidade do braço, aqui a mão. Mas quando eu falo a mão, ou mão de vaca, por exemplo, né? É o sentido que a gente atribuiu uma palavra mão, acabou atribuindo outro sentido. Então não é essa mão, né? E sim a pessoa que, por exemplo, que não quer dividir uma continha lá conosco, ou não quer comprar alguma coisinha, por exemplo, assim, né? Quando a gente passa a falar essa expressão. Bom, o menino faz muito barulho pela sala. Vamos lá. Para 11 agora. Pegar um gizinho branco pode ficar melhor para vocês enxergarem. Quando ele for agente, vamos pensar, quando ele for, né, paciente, ou destinatário, ou atributo, ou em circunstância. Muito bem. O menino faz muito barulho na sala. É o agente, ele está fazendo a ação de fazer barulho. O menino foi abraçado, né? Ele recebeu, então ele é o paciente. Destinatário não tem nenhum. E atributo? Ele ainda é um menino, estou atribuindo para ele a qualidade. Então, a letra D. E a letra E não tem nenhum, que é circunstância. Até que não temos. Galerinha amada, essa foi a nossa aula de português. Fotografe e me envie, como sempre, de costume, para a gente validar a nota, tudo certinho e a presença tranquila. Surgindo qualquer dúvida, por favor, me procure. Beijo bem grande a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.